Bom, antes de falar exatamente do surgimento do PNLD, eu queria explicar que todo o processo de avaliação do livro didático, ele na realidade sempre foi permanente. As pessoas têm às vezes a ideia de que o PNLD é um primeiro momento que o livro didático passou a ser avaliado. Não. Nas pesquisas sobre avaliação de livro didático, o Estado assume oficialmente, digamos assim, um sistema mais direto nesse procedimento à medida que a escola vai crescendo, né? E isso a partir mais ou menos da década de 30, 1930. Então, o PNLD, ele corresponde a um determinado momento dessa história de controle, de avaliação dos livros didáticos e a sua forma de circulação. Ele nasceu como oficialmente ainda no final do regime militar, né? Há uma expansão escolar, né, bastante grande. E eu fui professora, por exemplo, naquela época era muito difícil, os alunos não tinham como comprar livro, eles não tinham dinheiro. Então sempre teve um problema seríssimo com o livro didático. No final de 85, é aí que surge o PNLD, esse Plano Nacional do Livro Didático, que visava distribuir os livros didáticos para todos os alunos das escolas públicas. Nesse período, entre 85 até 95, eles fazem umas avaliações de livros didáticos e começam a constatar, chamam, né, especialistas das várias áreas, a quantidade de erros, né, informações super já ultrapassadas, erros conceituais mesmo sérios. E aí os investimentos só foram obtidos na época do governo Fernando Henrique Cardoso, e aí há a criação do Fundo Nacional de Desenvolvimento, né, também o FNDE, educacional, que vai proporcionar um montante para que o governo compre, né, das editoras livros suficientes para uma distribuição em escala nacional. A partir daí, o PNLD passou por várias outras etapas. A universalização mesmo ela vai ocorrer no governo posterior, né, do Lula, em que vai se expandir para o ensino médio também, né? Vai se expandir para a EJA, né? Vai se expandir para a educação do campo, quer dizer, há uma expansão, há uma universalização que a gente chama, né? Para cada público escolar, dependendo das séries, você tem um período, né, em que eles fazem os editais, montam os editais específicos, ou para o ensino fundamental, Fundamental 1, Fundamental 2. Esse edital sai com todos os detalhes. Por exemplo, o tamanho do livro, a capa do livro, tem que ter o livro do professor também. Essa é uma das características que aconteceu logo. Aí depois que ele vai para um procedimento de avaliação pedagógica, de conteúdo mesmo, se os conceitos estão certos, se não tem erro, né, do ponto de vista de conteúdo, por isso precisa de especialistas. E aí passava-se por uma outra etapa que é muito importante e complexa também, que é fazer com que os professores façam a escolha do livro, porque esse é um detalhe importante também. Claro que isso aí, historicamente, a gente sabe que tem muita pesquisa sobre isso, que mostra que tem muitas interferências nesse procedimento da escolha, né? Diretores interferem, as editoras elas ficam em cima dos professores para controlar a escolha deles, fazem cursos, chamam os autores, né? Porque o professor gosta de conhecer o autor, né, do livro didático, ou pelo menos gostava, não sei se ainda gosta. Mas, enfim, em princípio é bem democrático, digamos assim, a escolha. Por princípio, legalmente é democrático. Na prática, nem sempre acontece. Há atualmente uma interferência muito grande, por exemplo, que aconteceu no estado de São Paulo, no governo do estado de São Paulo, não na cidade de São Paulo, não chegou a acontecer. E aí começa a aparecer esse material, que são as apostilas, sistema apostilado, que controla exatamente o conteúdo e o método que o professor tem que dar aula. Então, você vai preparando os alunos para ele responder a testes. Isso diminui. Aparentemente, um aluno pode ir muito bem no teste, mas a aprendizagem dele é nula. Você não sabe a capacidade de argumentação do aluno, você não sabe se o conceito foi dominado ou não.
Então, o sistema apostilado é isso, ele vai conduzindo a aula do professor e ele, aula a aula, nessa aula você tem que dar isso. O aluno tem que acabar sabendo isso para responder a esse teste. Entendeu? E hoje os sistemas apostilados estão praticamente dominando o mercado, principalmente nas escolas particulares. Um conteúdo escolar, ele tem o conteúdo que tem que ser ensinado. Para ser ensinado, ele precisa de um método. Como que você ensina aquele conteúdo? Tá certo? Aí, esses autores religiosos, aí, Comênios em particular, que é o mais famoso deles, não foi o único, evidentemente, mas ele se tornou o mais famoso porque ele que mais escreveu sobre isso, ele vai desenvolver um método chamado catequético. Você faz uma pergunta e o aluno decora a resposta imediata. É assim, quem descobriu o Brasil? Pedro Álvares Cabral. Que ano que foi descoberto o Brasil? Estou dizendo isso de história, você pode falar em matemática. Quando são 2 mais 2, 4. Você aprendia, decora a tabuada. Tá certo? Esse foi um método muito utilizado. Então você acha, o aluno acerta. Você avalia, tá certo, ele não errou a resposta, porque ele decorou. Agora, se ele entendeu, é um outro problema. Aí tem toda uma discussão que vai acontecer principalmente no século XIX, não é nem muito novo, que é você introduzir um conteúdo com um método chamado dialético, um método científico de aprendizagem. Em que a pergunta, você tem que resolver aquele problema e você tem que levantar hipóteses. Será que é assim? Será que não é? Fazer com que você desenvolva o teu raciocínio efetivamente. Fazer com que o aluno pense sobre aquilo como um problema que ele tem que resolver. E o sistema apostilado é o próprio exemplo da catequese. Você vai constituindo assim para o aluno ir respondendo aquilo. Olha, eu acho que o livro didático, historicamente, ele foi um grande auxiliar da própria construção do conhecimento escolar. Quando eu estudei a história do livro didático, quem produziu os primeiros livros didáticos? São os professores mesmo, eles que vão montando, porque tem que ter uma metodologia nesse procedimento de apresentar o conteúdo, né? Como é que você dialoga esse conteúdo com alunos de faixas etárias diferentes, né? De experiências de vida diferentes, né? E o livro didático, ele é um livro com características de informação pedagógica, né? Você sabe que o Brasil até hoje não tem todos os professores formados, né, para dar aula, tem um processo e um problema sério de formação de professores. Então, na história do livro didático, ele exerceu um papel fundamental e tem exercido até hoje de formação de professores. O professor se forma com o livro didático. E eu acho o livro didático um objeto cultural fundamental da vida escolar do mundo contemporâneo.